No vídeo de hoje, iremos citar os 4 piores regulamentos de campeonatos de futebol aqui no Brasil. Foi cada forma bizarra que vimos por aí. Antes de irmos direto ao ponto, eu peço para você se inscrever aqui no IANSFC. Vamos rumo a 100 inscritos. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comente, compartilhe o vídeo com seus amigos, dá o seu like e, claro, me siga nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente, entre no apoia.se/IanFernandes. Agora sim, roda a vinheta! E o primeiro regulamento que iremos citar aqui no vídeo é logo do Campeonato Brasileiro, mais especificamente a edição do ano de 1989. Após 2 edições com o nome fantasia de Copa União, que aconteceram em 1987 e 1988, o Campeonato Brasileiro voltou a ser realizado pela CBF no ano de 1989. A fórmula era de 22 equipes, divididas em 2 grupos, com 11 cada uma. Essa era a primeira fase. A primeira fase tinha todos do mesmo grupo se enfrentando. Apenas 8 times de cada um dos grupos se classificavam para a segunda fase, que iria definir os finalistas, os 3 últimos de cada indo para o grupo da morte. Na segunda fase, eram 2 grupos com os 8 times classificados cada, onde os times de um grupo enfrentavam os do outro, com apenas o campeão do grupo indo disputar para a final, que no caso foram Vasco da Gama e São Paulo. Até aí, beleza. Porém, o formato era de pontos cumulativos, ou seja, a CBF colocou 2 fases, que na prática funcionava como se fosse unificado, com 2 turnos, os piores times da fase 1 de fora. No torneio da morte, apenas 2 equipes escapavam do rebaixamento para a Série B de 1990. Afinal, tinha 2 jogos. Porém, o melhor time, no geral, que no caso foi o Vasco, tinha o direito de escolher o mando de campo. E tinha também a vantagem de uma vitória simples para garantir o título, o que foi que aconteceu no dia 16 de dezembro daquele ano no Morumbi, quando o Sorato marcou o gol aos 5 minutos do segundo tempo e deu o título à equipe do Vasco da Gama, num campeonato até confuso. Outro regulamento que iremos citar agora também é de Campeonato Brasileiro, mas que aconteceu 4 anos depois. A edição de 1993 teve um aumento no número de equipes. Se em 1989 eram 22 equipes, em 90, em 91 e em 92 eram 20, em 93 foram 32 equipes, um aumento de 12 em relação à edição de 92. A CBF fez isso para tentar recolocar o Grêmio de volta à elite, visto que o time gaúcho havia caído em 1991, mas em 92 o time tinha feito uma campanha ruim na Série B, terminando apenas em 9º lugar. Haviam 4 grupos de 16 times na primeira fase, com as chaves A e B definindo 3 times classificados cada, e as chaves C e D garantindo 2 times cada um na segunda fase, além dos 4 rebaixados. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, Guarani e Santos se garantiram de forma direta para a segunda fase, com Remo e Vitória se classificando para essa segunda fase ao eliminar Portuguesa e Paraná Clube nos playoffs, respectivamente. Essa segunda fase ela definia quem seriam os finalistas, que eram apenas os campeões de cada grupo, que foram Vitória e Palmeiras. O grande campeão foi o time alviverde, que venceu na ida o Vitória por 1-0 em Salvador e na volta derrotou por 2-0 no Morumbi. Agora iremos citar o regulamento do Campeonato Carioca. Entre 2016 e 2020, o Campeonato Estadual de Futebol do Rio de Janeiro teve uma fórmula de disputa bastante controversa. Para o primeiro ano, que foi 2016, a primeira fase tinha 2 grupos, com 8 times cada. Apenas os 4 primeiros colocados avançavam para a segunda fase da Taça Guanabara, com os 4 últimos também disputando essa mesma fase, só com um grupo exclusivo, que dava vagas para a Taça Rio e rebaixava para a segunda divisão de 2017. Neste ano, Vasco e Flamengo, Fluminense e Botafogo fizeram as semifinais, com Cruz Maltinos e Botafoguense avançando para a final, com o título vascaíno. Entre 2017 e 2020, a situação foi ainda pior. Em 2017, tivemos a adoção de uma primeira fase, com 6 times, com os 2 primeiros avançando para a fase principal e os 4 últimos indo disputar um quadrangular do rebaixamento. A fase principal com a divisão de 2 turnos, como a gente conhecia, Taça Guanabara e Taça Rio, com grupo e mata-mata normalmente. Só que havia uma diferença. Diferentemente dos anos anteriores, os vencedores dos 2 turnos fariam a final, nos últimos anos. Só que em 2017 a FED inventou de que os vencedores, de cada competição avançariam para a semifinal e não para a final como era anteriormente, mesmo se uma equipe vencesse os 2 turnos. Ainda assim, teríamos as semifinais novamente com outros times com um ponto. O Fluminense venceu a Taça Guanabara, o Vasco venceu a Taça Rio. Só que ao final daquele campeonato, o Flamengo foi o campeão. Os outros 3 anos subseguintes foi mantido o formato, com boas modificações, sendo a edição da pandemia, que foi em 2020, a mais confusa. A fase preliminar tinha 6 equipes, com os 2 melhores avançando diretamente para a fase principal do Carioca
e os 4 últimos colocados indo para o grupo X, que apenas o primeiro colocado avançava para a próxima fase. E os 3 últimos disputavam o grupo Z, que rebaixava apenas o último colocado. Após isso, eram 2 turnos, normal, o vencedor de cada turno voltando a fazer a final, com o Flamengo sendo campeão ao derrotar o Fluminense. E ainda havia 2 torneios. Torneio Independência, que dava ao melhor time fora os 4 grandes a vaga na Copa do Brasil do ano seguinte, e o torneio Extra, que daria uma outra vaga para a Copa do Brasil. Porém, como a gente citou antes, né, como teve pandemia em 2020, o campeonato não foi disputado e a última vaga, né, praticamente não existiu. Esse campeonato não existiu, o torneio Independência depois seguiu em 21 e 22, premiando o melhor time do interior, né, ou seja, o melhor time ali fora Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. E pra gente fechar o vídeo, entre 2017 e 2025, tivemos um regulamento também bastante confuso no Paulistão. O Paulistão tinha 16 clubes, sendo divididos em 4 grupos cada, né, com 4 times. Os times não se enfrentavam entre si, mas os do outro grupo, ou seja, havia times do grupo A enfrentando o grupo B, grupo C, grupo D e por aí vai. Os 8 melhores de cada grupo se classificavam aos mata-matas, sendo essa uma fórmula injusta, porque não considerava a classificação geral, mas sim apenas o grupo como a gente citou. E times que estavam em grupos diferentes obtinham ótimas pontuações. E no caso da Ponte Preta no ano passado, que ficou com 22 pontos e não se classificou porque não terminou entre os 2 primeiros do grupo. No geral, foi uma das melhores equipes, né? Uma das 8 melhores equipes, e mesmo assim não se classificou. E times que tinham baixa pontuação ainda conseguiam se classificar. Então, assim, um formato bem injusto e bem polêmico, né? Que a Federação Paulista adotou entre as edições de 2017 e 2025. Em 2026, o Paulistão ele é disputado em outro formato, um formato muito parecido com o da Liga dos Campeões, né? Então, praticamente deu uma melhorada e eles consideram de fato ali a classificação geral para definir classificados e rebaixados. Mas e você? Qual fórmula você achou a mais confusa? Quais campeonatos que a gente poderia citar no próximo vídeo? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar o vídeo e compartilhar com seus amigos. Além disso, no card acima do meu canal principal tem a Ianzão TV, a playlist com todos os vídeos de curiosidades de futebol e também o último vídeo do canal. Vale sempre a pena conferir aqui os nossos canais do Ianzão. A gente vai se falando. Um forte abraço e até a próxima. Fui, tamo junto!